Muito bem, mais uma vez retomamos as nossas aulas. Vamos tratar hoje de alguns crimes que dizem respeito à liberdade individual e depois os crimes contra as chamadas inviolabilidades. Mas antes eu gostaria de retomar um tópico concernente aos crimes contra a honra, porque na nossa última aula eu me lembro de ter feito uma distinção entre o crime de racismo e a injúria racial, basicamente aludindo que o racismo dirige-se contra uma generalidade, né, um grupo de pessoas indefinido, ao passo que a injúria racial alude a uma pessoa em específico ou efetivamente a pessoas determinadas. E é necessário dizer, faltou-me referir, que o crime de racismo, pelo que a Constituição estabelece, é um crime imprescritível, portanto, insuscetível de prescrição, que é aquela causa de extinção da punibilidade que decorre do passar do tempo, né, do decurso dos anos. Até a esse respeito houve uma discussão relativamente antiga no Supremo Tribunal Federal, mas que é muito interessante. Na época era um acusado, até aqui do Rio Grande do Sul, o nome dele era Siegfried Elvanger. E esse sujeito editava e até mesmo escrevia, salvo equívoco, mas que ele era editor, isso eu tenho certeza, publicações, livros de caráter antissemita, portanto, contra os judeus. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal na seguinte perspectiva: a indagação, no fundo, era saber-se se a conduta dele era também imprescritível por inserir-se no conceito de racismo, que é crime imprescritível pela Constituição, ou se essa imprescritibilidade do crime de racismo na Constituição aludiria exclusivamente ao racismo praticado contra pessoas negras, tendo em conta o histórico de discriminação e a própria escravização, um período terrível que houve no Brasil. Essa é uma votação histórica do Supremo Tribunal Federal. Houve alguns votos bastante equivocados, que aqui não dá para comentarmos em pormenor, mas alguns votos sustentavam a liberdade de expressão desse editor de livros e, portanto, um confronto entre a incriminação do racismo e a liberdade de expressão. A meu juízo, esse é um argumento completamente equivocado. A liberdade de expressão não alcança manifestações, não abrange manifestações racistas e, portanto, a punição semeia a figura inequívoca num caso como esse. E, de toda maneira, o resultado da decisão do Supremo Tribunal Federal foi de que também o racismo praticado contra judeus implicava na imprescritibilidade do fato. Pois bem, atualmente, no momento em que estamos estudando a nossa disciplina, o Supremo está a discutir uma outra temática, mas que se relaciona a essa, e que é a seguinte: saber-se se a injúria racial, que nós já vimos aqui ser distinta do racismo, enquadrar-se-ia ou não no conceito de imprescritibilidade que a Constituição assinala para os crimes de racismo. E a votação no Supremo atualmente está dividida. Há um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, mas eu trouxe, estará aí no material que lhes é disponibilizado na plataforma, o voto do ministro Edson Fachin, que é no sentido de que a injúria racial seria imprescritível tanto quanto o é o crime de racismo, tá? É um ponto de vista que ainda não está, digamos assim, fechado no Supremo Tribunal Federal. A decisão está em aberto.
já, não sei se lhes disse, mas gostaria de aproveitar o ensejo para referir. Vale a pena serem assinantes sem custo de alguns sites, por exemplo, o Conjur, o Jota, o próprio Justificando, a Migalhas, o Espaço Vital. Claro, são sites que não se destinam ao estudo do direito. O estudo do direito fundamentalmente se faz nos livros, tá? Se faz nos livros. Agora, em termos de informação a respeito daquilo que os tribunais estão decidindo, a respeito de determinadas questões jurídicas, sempre tomem cuidado, porque nesses sites, às vezes, há alguns artigos com, digamos, ideias doutrinárias mesmo, mas como se trata de uma linguagem de internet, eles às vezes defendem posições que não são as uniformes, defendem determinados pontos de vista peculiares. Então, cuidado para fazerem um filtro adequado, sobretudo no momento em que os alunos e alunas estão construindo ainda o seu conhecimento. Agora, em termos de notícia, e até para conhecer, sim, o ponto de vista de alguns autores, vale a pena cadastrarem-se, porque geralmente eles exigem um cadastro, vocês vão receber e-mails desses sites, como também é fundamental que se cadastrem no sistema PUSH, P-U-S-H, tanto do Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, para receberem os informativos, para receberem as notícias. É necessário uma espécie de imersão no mundo do direito, já no momento em que se encontram na faculdade. Tá, pessoal? Então, queria, digamos assim, suprir essa lacuna da aula anterior, dizendo que há uma discussão hoje acerca da inserção ou não do crime de injúria racial no contexto da imprescritibilidade que a Constituição assinala para o crime de racismo. Tá? Há duas vertentes no Supremo, repito, eu trouxe o voto que consegui. Na verdade, não significa exatamente que eu me incline pela posição do ministro Edson Fachin, eu acho que é uma posição sustentável, mas a rigor me parece que a imprescritibilidade é uma exceção à regra da prescrição e que, portanto, dever-se-ia interpretá-la estritamente, ou seja, se a Constituição assinala a imprescritibilidade para o crime de racismo e para um ou outro crime a mais apenas, talvez não se afigure adequado expandir esse conceito para outros delitos, ainda que similares, e ainda que, obviamente, a causa aqui seja bastante boa, bastante aceitável, porque a injúria racial é algo repugnante, é algo ignóbil, é algo infame. Entretanto, quem decidirá, no fundo, o tema é o Supremo Tribunal Federal, e o importante é que vocês conheçam a discussão. Caminhando, então, gente, vamos falar sobre os crimes contra a liberdade individual de um modo um bocadinho breve. Eles estão ali entre os artigos 146 e 149 da Constituição. O primeiro desses crimes é o constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal, que é também um crime subsidiário, vale dizer, é um soldado de reserva, porque há muitos crimes mais graves que se apresentam e aí afastam o constrangimento ilegal. Ele surgirá efetivamente quando outras infrações não se configurarem. Eu lhes darei 2 ou 3 exemplos. E o artigo 146 diz que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Violência é uma intervenção física sobre alguém. E a grave ameaça é o prenúncio de um mal sério. Né? Portanto, não será grave ameaça dizer, olha, se você não fizer isso, eu te dou um peteleco na orelha. Se você não fizer isso, eu vou lhe dar um beliscão. Evidente que aí não é o constrangimento ilegal. Mas então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, quer dizer, deixar de fazer o que a lei autoriza, ou 2, fazer o que a lei não manda.
fazer o que a lei não manda. Basicamente, o constrangimento ilegal sucede quando alguém determina a outrem a realização de uma conduta que esse outrem não quer realizar, Portanto, essa pessoa é constrangida à prática de determinada conduta que ela não quer praticar. Vejam, para dar um exemplo da subsidiariedade do artigo 146. Quando se trata esse ato a que alguém é obrigado a realizar, de um ato sexual, por exemplo, nós já estamos no âmbito de outros crimes que estudaremos depois. Eventualmente o crime de estupro, eventualmente crimes de outra ordem. Se, por exemplo, alguém aponta um revólver para alguém e diz assim, olha, me entregue o seu relógio, ele também está obrigando alguém a fazer algo que não quer. O quê? Tirar o relógio e entregar. É constrangimento ilegal? Na verdade, não deixa de ser. Porém, há um crime mais específico que, para essa situação, se apresenta, qual seja o roubo, que nós estudaremos depois. Logo, não é constrangimento ilegal. Por quê? Porque o constrangimento ilegal compõe esses outros crimes, de maneira que há aí a chamada consunção. Ele é absorvido quando realizada uma conduta mais grave. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime material, porque exige resultado, é um crime de forma livre, porque pode ser cometido de diversos modos, a ameaça oral, pode ser cometido por agressões variadas, e é um crime comissivo, que exige um fazer, e finalmente, como já lhes apontei, trata-se de um crime subsidiário, um soldado de reserva. Uma questão que é curiosa, vou dar três discussões que se apresentam aqui no âmbito do constrangimento ilegal, mas a primeira delas diz respeito, isso foi mudando ao longo do tempo, tá, pessoal? Mas eu, quando ingressei na faculdade de Direito nos idos de 1995, por aí, 1994, 95, creiam vocês, tinha longos cabelos que ultrapassavam a linha do umbigo, na verdade. Fazia parte um pouco do estilo musical que eu ouvia à época e que persiste. Como sou um sujeito antigo e jurássico, eu ainda gosto muito, e o que ouço é o bom e velho rock and roll. Eu sei que o pessoal mais jovem atualmente olha para quem ouve rock já com o olhar de se tratar de uma pessoa vetusta. Isso faz parte da vida. Pois bem, mas na época que eu ingressei na faculdade, se você tivesse um cabelo desse tamanho, seu cabelo era cortado. O cabelo dos rapazes era cortado. Esse era o chamado trote. Eu, antes de ir para a faculdade, para que ninguém cortasse meus cabelos, acabei indo eu próprio no barbeiro, e o barbeiro cortou meu cabelo. Ainda fui na Galeria do Rock em São Paulo e troquei as madeixas por alguns CDs, na verdade, porque se comprava cabelo naquela época. Mas enfim, além disso, no trote, havia algumas intervenções, digamos assim, bastante radicais. Por exemplo, o sujeito era obrigado a matar formiga, o sujeito era obrigado a ir no sinal, no farol, no semáforo, e todo pintado, bicho, né, com X, a pedir algum dinheiro, pedir alguma coisa para a faculdade, enfim, coisas que eventualmente não queria fazer. Portanto, no rigor formal do artigo 146, poder-se-ia cogitar de algum ato tendente à sua concretização. E, infelizmente, o histórico dos trotes gerou situações até de violência, né? Há casos até de óbito, do sujeito que é embriagado é jogado numa piscina e falece. Quer dizer, isso foi minimizando, digamos, a violência inerente a essas relações, porque há um elemento de violência, sim, ela foi sendo minimizada ao longo dos tempos, e talvez seja um sinal positivo. Mas, tirante aquilo que de cômico, de jocoso pode ter nessa minha fala, a verdade é que há uma concepção de adequação social e de consentimento também nesses casos,
que afastaria no trote universitário a incidência do artigo 146 do Código Penal, excetuadas, evidentemente, aquelas situações, aqueles casos limites, aqueles casos de maior intensidade, de maior envergadura. Tá? Agora, não deixaria de ser constrangimento ilegal, por exemplo, alguém que lhe pegasse na rua, apontasse uma arma para você e dissesse assim, dá 3 pulinhos. Isso é constrangimento ilegal. Isso é constrangimento ilegal. Ou então, alguém que, mediante ameaça, determinasse que, eventualmente, você ficasse parado. Tu vai ficar parado aí durante 5 horas. E eu vou ficar aqui armado, olhando para ti, ou se você sair daí, eu vou te bater. Também é constrangimento ilegal, porque o sujeito é compelido a não fazer o que a lei permite. Caminhar é permitido. Então há aí uma violação à liberdade individual do sujeito fazer tudo aquilo que a lei não veda. É o chamado permititur quod non prohibetur. Podemos fazer tudo aquilo que a lei não veda. Só que se alguém intercede nesse âmbito da nossa liberdade, tem-se aí o crime de constrangimento ilegal. O Código Penal afasta o constrangimento ilegal em 2 situações, tá? Vou começar pela segunda, porque a primeira eu acho que gera uma boa discussão. Afasta-se o constrangimento ilegal, aqui é o parágrafo 3º, não se compreende na disposição desse artigo a coação exercida para impedir suicídio. A coação exercida para impedir suicídio. Quer dizer, se o ato de constrangimento ilegal tem por objetivo impedir o suicídio de alguém, afasta-se a tipicidade. Afasta-se a tipicidade do constrangimento ilegal. Então, se o sujeito está prestes a se matar, e notem, matar-se não é algo vedado pela lei. Portanto, poderia ser compreendido num âmbito muito ampliado da liberdade de cada qual. Da liberdade de cada qual. Mas o sujeito está ali na ponte para pular e alguém olha e fala, mas o que você está fazendo aí? Ele diz, não, eu vou pular, eu quero me matar. Eu tenho direito de fazer. O sujeito, não vai fazer isso. E aí, seja com violência, seja com grave ameaça, adota alguma medida tendente a impedir isso. Sei lá, imaginem que ele pegue o transeunte que vê essa cena, pega a mãe do sujeito que está para se matar e fala, se vocês matar, eu vou matar ela também. Aí o cara fala, não, a mãe eu não quero que morra. Aí ele desiste. Seria um constrangimento ilegal, em tese, afastado, entretanto, porque essa coação foi exercida para impedir o suicídio. O inciso 1 desse parágrafo 3º me parece discutível, vamos colocar dessa maneira. Por quê? Porque está dito assim, não se compreendem na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Quer dizer, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente, se justificada por iminente perigo de vida, afastaria o constrangimento ilegal. Aqui é preciso verificarmos a literalidade do Código Penal para minimamente dar um sentido jurídico adequado a esse dispositivo. Por quê? Veja, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente para, em alguma medida, salvar-lhe a vida. Portanto, se você sofre um acidente, chega lá no hospital, numa condição muito difícil, e o médico precisa fazer uma intervenção cirúrgica em você, e você não tem condições de dar o consentimento, porque está desacordado, obviamente que não há constrangimento ilegal aí. Vamos até avançar. Vamos supor que o médico olhe e verifique que
para que aquela pessoa sobreviva, não há o que fazer, exceto amputar-lhe um membro, amputar-lhe a perna, amputar-lhe o braço. E o médico vai e pá, amputa. Sem o consentimento, porque o sujeito estava desacordado. O médico, ou um terceiro exemplo, para chegar nas situações que eu quero deveras problematizar. Você chega numa situação muito difícil no hospital e precisa de transfusão de sangue. E o médico lhe faz transfusão de sangue. Você está inconsciente e ele, para lhe salvar a vida, está legitimado a fazê-lo. Ponto. O problema está quando essas intervenções sucedem contra a vontade do paciente. Veja uma distinção. Algo feito em alguém para salvar-lhe a vida sem o seu consentimento. Isso é diferente de um antagonismo, de uma relação de contrariedade com a vontade do paciente. Então, suponho que eu chego no hospital numa situação muito difícil, prestes a morrer, entretanto consciente. E o médico olha para mim e fala: Orlando, você não está bem, você precisa, para salvar-se, você precisa imediatamente que se realize uma transfusão de sangue. Eu falo: doutor, o senhor vai me desculpar, mas eu perfilho uma religião que não autoriza a transfusão de sangue. E eu creio veementemente nisso, sempre acreditei. E entre a morte e a violação dos preceitos da minha religião, eu devo lhe dizer que prefiro morrer. E o médico aí vê-se num impasse. A questão é como solucionar uma eventual transfusão de sangue realizada pelo médico ao arrepio contra a vontade do paciente. Veja, tema quase que, digamos, de uma zona fronteiriça entre o direito penal e o direito constitucional. O que eu poderia lhes dizer é, primeiro, nós podemos não compreender as razões pelas quais uma pessoa testemunha de Jeová ou de outra religião não aceita a transfusão de sangue. Podemos, inclusive, achar isso uma estultice. Agora, o respeito às concepções de mundo e às religiões diversas só existe realmente quando ele tratar-se daquilo que é alheio ao nosso universo, né? Quer dizer, respeitar quem crê nas mesmas coisas que eu é muito fácil. Quer dizer, nós temos que justamente respeitar aquilo que para nós é a figura incompreensível. E se para mim é incompreensível a recusa à transfusão de sangue, eu sei, porém, que para muita gente essa transfusão de sangue é uma violência enorme. É quase como uma conspurcação, como se a pessoa se estivesse a poluir. Por quê? Porque ela crê nisso. Então me parece que há todo direito, esse é um direito calcado. Obviamente, estou falando aqui de uma pessoa adulta e no pleno gozo das suas faculdades mentais. Se tratasse de uma criança, eu já tenho todas as dúvidas, ainda que os pais dela perfilhassem essa religião, tá, pessoal? Quero demarcar que nós estamos entre pessoas aqui com condições de exercer e manifestar a sua vontade. Pois bem, então, nesse caso, para mim, calcado na liberdade religiosa, a pessoa tem todo o direito de recusar a transfusão de sangue. E arriscaria especular que, numa hipótese como essa, a atuação forçada do médico poderia configurar o crime de constrangimento ilegal. Ok? Por quê? Porque o que exclui a tipicidade é a realização de ato sem o consentimento do paciente. Isso é diferente de contra a vontade dele. Há uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Se alguém tiver interesse, me peçam depois, porque eu não a disponibilizei na plataforma, mas eu vou sintetizar a decisão e a ideia vai ficar bastante clara. A partir disso, se quiserem ler, o relator é o desembargador hoje aposentado
Cláudio Baldino Maciel, é possível procurar até no site, eu me lembro porque citei já em algumas aulas de direito constitucional que dava antigamente esse tema. Basicamente, o sujeito chega no hospital. Eu estou confundindo, estou falando num caso que o relator agora, o desembargador Cláudio Baldino Maciel, foi relator num caso desse de testemunha de Jeová. O outro é o desembargador Irineu Mariani. É um caso em que a pessoa chega no hospital mal, ou ela tem um problema de saúde grave, cuja salvação depende da amputação de um membro, amputação do braço. E o sujeito diz: eu não quero amputar. Eu respeito as pessoas que fizeram, que vivem assim, mas eu não quero viver sem um membro. Eu não quero viver amputado. Então, entre se realizar a amputação e eu morrer, até porque todos morreremos um dia, a verdade é essa, eu prefiro não ser amputado. A pessoa tem direito a isso? Ora, a mim me parece que sim. A mim me parece que sim, embora eu saiba que estamos no âmbito de um terreno pedregoso, que as discussões são importantes e necessárias, né? Nós temos que justamente dialogar com as pessoas de quem discordamos e fazer uma discussão sadia. Isso não significa que quem está de um lado ou de outro dos polos da discussão seja mal intencionado. Todos aqui estão refletindo sobre o tema, mas a mim me parece que isso é um direito que assiste à pessoa. E se o médico, não obstante, amputa? Ele responderia ou não por constrangimento legal? Eu fiz para salvar a vida, mas eu fiz para salvar a vida de uma pessoa que não queria ser salva. Então, ou que preferia arriscar e ficar sem um membro. Vejam, e aí para concluir essa parte, para não me estender, há algumas pessoas que, diante de uma doença trágica, terrível e dolorosa como é o câncer, algumas vezes optam simplesmente por não se tratar. E, consequentemente, a submissão dessa pessoa a um tratamento compulsório. Vamos obrigá-la a fazer quimioterapia, ou então vamos obrigar alguém a fazer determinado tratamento médico. Pode? A mim me parece que haveria aí o constrangimento ilegal, porque o que o parágrafo 3º diz é o tratamento realizado na pessoa sem o seu consentimento. E sem consentimento é diferente de contra a vontade da pessoa. Tema difícil, tema sobre o qual vale refletir e que nós podemos dialogar aí nos nossos encontros síncronos. Pensem sobre isso. É um universo muito, digamos assim, muito interessante do direito penal. O artigo 147 é bastante menos importante, não traz essas discussões nessa envergadura, é o crime de ameaça, né? Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, porque ameaçar pode ser diversas formas, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio de causar-lhe mal injusto e grave, Portanto, a ameaça é o prenúncio de um mal grave a outrem, é o prenúncio de um mal grave a outrem. Vou te pegar na saída, vou quebrar a sua cara, eu vou te matar, eu vou jogar pedra na sua casa, etc. Tudo isso é um crime de ameaça, alude a um fato futuro, né? A ameaça sempre alude a um fato futuro e ela pode se concretizar de variados meios. O que é importante aqui saber é que a ameaça, para perfectibilizar-se, ela deve ser verossímil, quer dizer, olha, se você não atender a minha vontade aqui, eu vou te mandar para a Lua. Quer dizer, se aí não for uma metáfora de qualquer coisa, eu vou te mandar à Lua, não tem verossimilhança nenhuma, né? E ela deve, portanto, ser capaz de desassossegar a vítima. A ameaça é um crime que está muito vinculado a um âmbito de relações de proximidade, né? Basicamente, ninguém ameaça um estranho, ninguém sai pela rua para ameaçar uma pessoa que não conhece. Os crimes, no geral, aparecem muito no âmbito doméstico, né? E aí a própria Lei Maria da Penha trata deles.
e, sobretudo, pelo menos na minha experiência de juiz, sobretudo nas relações de vizinhança, né? O vizinho ameaça um, porque o outro ameaça o outro, e assim vai. E justamente por ter essa perspectiva, digamos assim, relacional, é um crime que se dá, que aparece entre pessoas que se conhecem, o legislador estabelece que é um crime cuja ação penal é ação penal pública condicionada à representação. Vale dizer, é necessário que a vítima represente, que a vítima formule uma representação para que haja a persecução penal. O Ministério Público aqui não atua de ofício, tá? O Ministério Público não atua de ofício. Uma brevíssima nota sobre o crime do artigo 148, só para vocês não se confundirem, porque nós vamos tratar do crime mais importante aqui a esse respeito, que é o sequestro e cárcere privado. Sequestro e cárcere privado do artigo 148. Cuidado aqui, porque aqueles episódios que aparecem na televisão chamados de sequestro, na verdade, o crime não é esse. Não é esse crime do artigo 148 do Código Penal. O crime do artigo 148 do Código Penal, que é sequestro ou cárcere privado, diz privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. Ponto. Quando no âmbito do crime de sequestro surge o pedido de um resgate, quer dizer, vocês precisam me pagar tanto para eu libertar o Orlando que está privado de sua liberdade. Quando acontece isso, o crime não é o do artigo 148 do Código Penal. O crime é o do artigo 159 do Código Penal, que nós vamos ver depois, e é a chamada extorsão mediante sequestro. Então, quando um empresário é levado para um cativeiro, ligam para a família dele para pedir um resgate a fim de que ele seja libertado, o crime não é o do 148. O crime do artigo 148 não envolve o resgate, não envolve o elemento, componente patrimonial. É um crime estritamente contra a liberdade pessoal. Portanto, meramente é a privação da liberdade de outrem, tá? Meramente é a privação da liberdade de outrem. Sequestrar, portanto, é reter ou tolher a liberdade de alguém. É tolher a liberdade de alguém ou reter uma pessoa. E o cárcere privado é encerrar a pessoa num lugar fechado. É encerrar a pessoa num lugar fechado. Então, por exemplo, seria sequestro, eventualmente, a situação do sujeito que está num hospital e aí ele teve alta. Isso é, como se diz, brincando, isso é mais antigo do que andar para frente, né, pessoal? O sujeito não pagou, teve alta, não pagou a conta do hospital, e aí as pessoas do hospital dizem, não vai sair, vai ficar preso no quarto até pagar a conta. Isso é sequestro. Tá? Isso é sequestro, porque o sujeito está retido naquele determinado lugar. O cárcere privado é você levar a pessoa para um ambiente fechado. Né? Você do nada pega a pessoa, sei lá, vamos imaginar que você está numa festa. Você está numa festa e se passou, bebeu um pouco demais, e embora ou fez alguma coisa que não devia no bar da festa, e aí os seguranças da festa te pegam, te botam numa salinha e falam, vai ficar aí até amanhecer o dia. Isso é cárcere privado. Isso é cárcere privado. Notem, num caso ou no outro, ninguém ligou para tua família para pedir um resgate. Não é essa a questão. Porém, a tua liberdade foi cerceada. Num caso, por ter sido retido ou tolhido da possibilidade de ir, que é a liberdade de ir aonde quisesse, e no segundo caso, por ter sido encerrado num determinado lugar fechado. Não sei se viram, mas se não viram, recomendo enfaticamente. Aqui não gostaria mesmo de dar spoiler,
porque nós vamos estudar vários crimes, tá, gente? Mas não vamos estudar o crime de spoiler, porque o spoiler não é criminalizado, embora eu defenda com vigor que se deveria criminalizar o spoiler. É uma das coisas que você está assistindo uma série ou um filme e alguém te conta o final, é uma tragédia completa. Então, brincando naturalmente, mas eu não quero dar spoiler, mas recomendaria muito que vissem e depois me explicassem por que eu estou aludindo ao filme nesse momento aqui do artigo 148, que vissem o filme O Segredo dos Seus Olhos, um filme argentino, e que trata de questões envolvendo o direito penal, tá? Num certo sentido. O Segredo dos Seus Olhos, filme fantástico que está aí nos serviços de streaming e depois me digam qual é a pertinência com o artigo 148 do Código Penal, sem me acusar de qualquer tipo de spoiler. O sequestro e o cárcere privado são crimes permanentes. O que é crime permanente? Bom, de um lado, nós temos os chamados crimes instantâneos, tipo homicídio. Você deu um tiro na pessoa quando ele se consuma, quando ela morreu. Quer dizer, a consumação se dá num momento determinado, numa fração de tempo determinada. Morreu, consumou. No sequestro e no cárcere privado, o que nós temos são chamados crimes permanentes. O que é um crime permanente? É aquele cuja consumação se protrai, se prorroga, se estende no tempo. Vale por dizer, eu coloco alguém dentro de uma sala escura, enquanto a pessoa estiver na sala escura, eu estou realizando o crime de sequestro ou cárcere privado. A consumação se prorroga, a consumação se estende. Alguém vai dizer, mas qual é o sentido disso, professor? Para que isso importa? Isso importa para começar para a contagem da prescrição, por exemplo. Enquanto o crime permanente estiver no intercurso da permanência, a prescrição ainda nem começou a contar. Ela vai começar a contar a partir do último ato da permanência. Segundo, importa para a temática que vocês já estudaram seguramente, que é a da aplicação da lei penal no tempo. Todos sabem que num crime permanente, se no intercurso da permanência surgiu uma lei mais grave, ela se aplica. Quer dizer, se eu sequestro alguém aqui, a pessoa está sequestrada por 10 dias, e no quarto ou quinto dia do sequestro dessa pessoa, a pena do 148 foi aumentada, é essa pena que vai se aplicar. Por quê? Porque depois do advento dessa lei ainda houve frações de consumação. Logo, falar-se que o crime é permanente é muito importante, inclusive em termos processuais, porque o artigo 303, salvo erro do Código Processo Penal, vai dizer que nas infrações permanentes, enquanto subsistir a permanência, o sujeito está em flagrante delito. Portanto, pode ser preso em flagrante. E assim por diante, tá? E o último artigo aqui, antes de ir para os crimes contra as inviolabilidades, pessoal, é o artigo 149 do Código Penal, que é um crime bastante importante e repugnante, né? E vocês vão ver que a pena é até baixa, dada a envergadura da conduta, que é o crime de redução à condição análoga de escravo. Quer dizer, reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados, ou a jornada exaustiva, ou sujeitando a condições degradantes de trabalho, etc., etc., leiam o tipo penal, a pena é de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Eu acho que é um artigo que vale a pena vocês lerem, terem conhecimento dele, saberem que a competência da Justiça Federal, como regra, crime de redução à condição análoga de escravo, afirma-se que é um crime que afronta a liberdade das pessoas, evidentemente, porém, afeta igualmente a organização do trabalho, o que chama a competência da Justiça Federal, e acontece, infelizmente, ainda hoje, em algumas, sobretudo propriedades rurais, mas não só, quando se encontra aquelas pessoas que estão trabalhando meramente para ganhar a comida do dia. Isso é reduzir alguém à condição análoga, condição similar à de escravo, né? Há muitos livros aí que podem ler
inclusive sobre a escravidão. Eu há pouco tempo terminei de ler o segundo volume do livro do Laurentino Gomes sobre a escravidão no Brasil. Já havia lido o primeiro volume. É muito triste o que aconteceu, durou muito tempo e muitas pessoas foram tiradas, sobretudo do continente africano, e vieram para o Brasil, e a escravidão durou demasiadamente no nosso país, somos os últimos a aboli-la. Isso nos trouxe uma situação que persiste até hoje, na verdade, tristemente, a ponto do Código Penal carecer, precisar incriminar uma conduta similar a essa da redução condicional análoga de escravo. As pessoas negras eram tratadas como coisas, né? Quer dizer, isso é muito grave, realmente gera um passivo que o nosso país precisa resolver. Eu acho que a questão racial é talvez um dos aspectos decisivos para que o país avance em alguma medida. Tá? E a punição dessas condutas, então, é mais do que necessária. E aqui, realmente, vou meramente citar o artigo 149-A, que fala do tráfico de pessoas, tá? Que é um crime que às vezes acontece para levar pessoas para outras localidades, principalmente para atuação em áreas de prostituição ou de exploração de qualquer ordem. Tá? Infelizmente não dá para ler e pormenorizar todos os artigos, tá, pessoal? Então a gente faz algumas referências, um que outro até eu vou saltar no decorrer do nosso curso, mas aquilo que é mais relevante tenho certeza que vai ser passado, e nós sempre temos espaço para dúvidas que vocês podem ir sanando. Para caminhar para a última etapa da aula de hoje, vamos tratar dos crimes contra as inviolabilidades. Crimes contra as inviolabilidades, basicamente, são 4 crimes que estão previstos no artigo 150 em diante do Código Penal. O primeiro deles é inviolabilidade de domicílio. Tá? O domicílio é protegido constitucionalmente. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição, recomendo que leiam. A inviolabilidade do domicílio é consagrada constitucionalmente. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar ou permanecer, salvo em 4 hipóteses que a Constituição estabelece. Uma, flagrante delito, situação de flagrante. Segundo, para prestar socorro. Terceiro, em caso de desastre. E quarto, durante o dia, por autorização, com autorização judicial. Com autorização judicial. Portanto, o ingresso no domicílio alheio exige, fora desastre, fora prestação de socorro e fora hipótese de flagrante delito, exige autorização judicial durante o dia. E vejam, como é autorização judicial, nos termos da própria Constituição, só o juiz mesmo, nem uma CPI, por exemplo, que exerce atividade investigatória, nenhuma CPI pode autorizar o ingresso em domicílio alheio. Então, o Código Penal vai dizer: entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, pena de 1 a 3 meses ou multa. Então, entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, gera o crime de invasão, de violação de domicílio. O que é interessante assinalar aqui é que o crime de violação de domicílio não está restrito ao conceito de casa. Ou, melhorando a minha frase, o parágrafo 4º do artigo 150 diz que a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva. Portanto, se você está num quarto de hotel e alguém entra contra a sua vontade, o crime é de violação de domicílio. Compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. Quer dizer, você tem um bar, o bar é público, mas aquilo que está atrás do balcão é o tal compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. De sorte que se alguém invade esse local, é violação de domicílio. Se você está num camping e monta uma barraca no camping, o ingresso não autorizado na sua barraca
é violação de domicílio. É também o crime de violação de domicílio. Vale o mesmo para um trailer e por aí vai. E por aí vai, tá? Então é necessário termos essa compreensão, tá? E aí o parágrafo 5º vai dizer o que não se compreende como casa, quer dizer, a taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero, evidente, né? Você está na parte coletiva, e uma hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, né? Enquanto aberta. A questão aqui do consentimento, evidentemente, se houver consentimento do morador, não há violação de domicílio. Trata-se de um crime de mera conduta, vale dizer, o só ingresso ou permanência contra a vontade já gera o crime. Então, sei lá, entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente. Teu vizinho vai na sua casa para levar um bolo, né? Quer dizer, entrega um bolo, não sei o que, você fala, tá, beleza, comem o bolo, e o vizinho começa a encher a paciência. Então você fala, pô, vizinho, deu, né? Vamos seguir a vida. E aí, quando você vai ver, o vizinho não vai embora. Não sai daqui, não saio daqui, ninguém me tira. Isso pode ser violação de domicílio, tá? Por quê? Porque permanecer contra a vontade expressa ou tácita do morador, no caso aí a vontade é expressa, há o crime de violação de domicílio. Por quê? Porque a tua tranquilidade doméstica está sendo rompida pela atitude de outro. Vejam aqui que interessante, o crime de violação do domicílio também é um tipo de crime que, quando outros crimes são praticados, ele fica consumido. Por exemplo, quando alguém entra na casa de X para furtar os objetos de X, é óbvio que isso vem antecedido pela violação de domicílio. Se alguém entra na casa de X para estuprar X, também houve uma violação de domicílio precedente, se o ingresso é não consentido. Mas num caso ou no outro, a violação de domicílio fica absorvida pela conduta mais grave. Quais? Ou o furto, ou o estupro, nos exemplos que eu dei. Visto que aí a Constituição diz que quando uma determinada infração for um meio necessário para a prática de outra, for uma espécie de caminho do outro crime, há o princípio da consunção ou da absorção. E aí, enfim, o parágrafo 3º vai dizer hipóteses em que não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou suas dependências. Primeiro, durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência, a qualquer hora do dia ou da noite, se algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Nesses casos, você terá a exclusão da ilicitude da violação de domicílio. Já o artigo 151 trata da violação de correspondência. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Hoje em dia, a própria ideia de correspondência já é bastante antiquada, né, pessoal? Se mandar e-mail já é um sinal de que alguma coisa tá estranha. Imagine mandar uma carta para alguém, mas isso fez parte do passado, tá? Tem grandes autores, tem, sei lá, vocês pegarem as cartas Atel, que é o conjunto de cartas que o Van Gogh, o pintor holandês, trocava com seu irmão, e tem muita correspondência de poetas, etc. Isso gerou uma literatura muito rica que se perdeu, infelizmente. É que nem foto, né? Na verdade, a memória do nosso passado, ela vai cada vez mais ser algo fluido, porque hoje em dia poucas pessoas imprimem fotos, então elas ficam nos dispositivos aí, nas nuvens, as pessoas vão embora, morrem, qualquer coisa do tipo, e aquilo se perde efetivamente. Isso é ruim, tá? Porque a gente perde um pouco da concepção do passado, e conhecer o passado é sempre importante para não repetir os erros, eventualmente avançar nos acertos e assim por diante. Seja como for, o Código Penal fala que devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outra é crime. Agora anotem, isso exige dolo, né, gente? Você não pode, sei lá, você vai
O sujeito é casado, vai pegar a correspondência e não se dá conta que a correspondência está endereçada para o filho, para a filha ou para a esposa e abre a correspondência. Vai falar que praticou o crime, né? Aí foi negligente, foi imprudente, mas não se trata efetivamente de dolo. O crime aqui só é punido na forma dolosa. O que a jurisprudência desde sempre consagrou no Brasil é que a abertura de correspondência de presos nos estabelecimentos prisionais não configura esse crime, tá? Porque essa verificação do conteúdo da correspondência, no caso das pessoas encarceradas, estaria justificada por razões de segurança, tá? Essa é uma jurisprudência pacífica. Agora vejam, os presos também não trocam cartas hoje, né? Provavelmente o preso está lá na sua cela agora mandando WhatsApp para alguém, porque infelizmente é muito difícil controlar o acesso de celulares ou qualquer coisa neste sentido. É muito controvertido esse crime aqui, agora sim, sob o ponto de vista doloso, quando a devassa da correspondência se dá na relação conjugal, entre marido e mulher, ou entre pais e filhos, desde que, obviamente, não sejam crianças, né? Aí o pai e a mãe podem abrir a correspondência. Tem uma jurisprudência, eu acho, um pouco mais equivocada, que diz que o marido estaria autorizado a abrir as correspondências da mulher e vice-versa. Parece um pouco possessiva essa ideia, né? Na verdade, existe, apesar do casamento, apesar da relação de filiação, um âmbito de liberdade de cada qual. Entretanto, também sei que alguns podem dizer a conduta é reprovável moralmente, mas, enfim, querer incriminar o marido ou a mulher porque um abriu a carta do outro é uma discussão que a jurisprudência fez. O que eu quero reafirmar só é a necessidade do dolo. Sem o dolo aqui não há crime. E o artigo 154 do Código Penal trata da violação de segredo profissional. Portanto, aqui é um crime próprio que exige, vejam, revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outra. Existem algumas profissões que exercidas, profissões ou ofícios que exercidas em alguma medida tornam o seu exercente portador de conhecimentos, eu não vou nem dizer privilegiados, mas de conhecimentos cujo acesso não é dado ao público. Por exemplo, a pessoa que faz análise na relação com o seu terapeuta, o sujeito que se confessa com o padre, e mesmo numa empresa, determinados segredos empresariais. A violação desses segredos pode gerar o crime do artigo 154 do Código Penal, que é, repito, um crime próprio, porque depende da condição especial do sujeito e cuja ação penal é condicionada à representação. E para concluir, pessoal, quero fazer uma referência, ainda que breve, porque é um crime novo, ao artigo 154A do Código Penal. Tá? Artigo 154A do Código Penal é um tipo penal relativamente novo, mas muito, digamos assim, contemporâneo, muito ligado aos dilemas da nossa vida atual. Invasão de dispositivo informático. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. E aí há diversas circunstâncias peculiares que aumentam a pena, sobretudo se o crime for praticado contra determinadas autoridades, também refere a oferecimento, distribuição, venda ou difusão de dispositivo ou programa que viabilizem essas condutas. Quer dizer, basicamente, essa violação do dispositivo informático nós poderíamos chamar
numa linguagem mais vulgar, de ataque cibernético, tá? De ataque cibernético, que se dá quando determinados dados são subtraídos, seja de uma pessoa física, seja de um órgão, de uma entidade, de um poder, né? Ou de uma empresa, né? Em última análise, de uma empresa. Nesses casos, a incidência desse crime, por exemplo, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul padeceu de algo similar agora há pouco tempo, no mês de maio, junho, se não estou equivocado, padeceu de um ataque cibernético que inviabilizou os seus serviços por um período. Do mesmo modo, aquela empresa, uma empresa que trabalha com carnes, frigoríficos, aconteceu a mesma coisa e tal. As autoridades públicas precisam se equipar em termos tecnológicos para atuar, digamos, com alguma eficácia no âmbito desses crimes, mas a grande discussão que se apresenta aqui na violação, na invasão de dispositivos informáticos, diz não só com a investigação, que é sempre muito difícil, tá? Porque o hacker ele está um passo à frente e, portanto, já adota suas condutas, digamos assim, a partir de mecanismos de dificultação da apuração. Mas o grande tema que surge aqui é o tema da aplicação da lei penal no espaço. Aplicação da lei penal no espaço, que é um tema que a gente, em alguma medida, passa ao largo, né? O princípio da territorialidade, os crimes praticados no Brasil são punidos conforme a lei brasileira e seguimos a vida. Tem os casos de extraterritorialidade condicionada e essa territorialidade incondicionada, artigo 7º do Código Penal. Mas nesses casos aqui, isso se agrava um pouco e torna tudo mais difícil, porque às vezes os hackers estão em países do leste europeu, os hackers são russos, os hackers são asiáticos, etc. E a atuação deles está se dando, inclusive, mediante pedido de resgate dos dados, né? Não é inusual que depois que os dados são subtraídos no sentido de ficarem inacessíveis ao seu próprio titular, que depois disso haja pedidos de dinheiro para que isso seja liberado. Em alguns casos essa quantia é paga, enfim. E aí a dúvida sempre vai ser, poxa, mas você tem um hacker russo que está inviabilizando o sistema de informática aqui no Rio Grande do Sul, quem que é competente para julgar isso? Como é que você vai adotar os mecanismos de investigação? Isso ainda não está claro na doutrina e talvez exija aquilo que alguns autores chamam de uma espécie de justiça penal universal, nesses casos aqui alusivos ao hackeamento de dados, de banco de dados, à invasão de dispositivos informáticos, que não necessariamente serão aquelas situações de, digamos, de que a máquina de X ou Y é invadida. Não, às vezes é a rede, é todo um sistema que é submetido a esse crime do artigo 154A do Código Penal. Tá bem, pessoal, nós vamos agora parar por aqui e adiante iniciaremos o importante tema dos crimes contra o patrimônio. Nossa próxima aula vai tratar de algumas referências genéricas, breves, acerca dos crimes contra o patrimônio e depois eu vou falar com todos sobre o crime de furto. Um grande abraço, sigam estudando, vamos em frente.